Você trouxe o exemplar da palavra de Deus, Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora vai lá no fim da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche a Bíblia. Vamos falar sobre avivamento. Avivamento. Eu sei que eu tenho visto muitas profecias, pessoas falando que Deus vai mandar um avivamento no Brasil. Olha bem, irmãos, estive estudando o que é avivamento. Avivamento é tornar vivo aquilo que está morrendo. É como que ressuscitar aquilo que está morrendo, tornar a avivar, tornar vivo. Eu vou falar primeiramente sobre Israel. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado por Deus. Israel foi uma nação que foi separada para adorar ao Senhor, porque as outras nações não adoravam o Deus vivo. Eram nações idólatras. Israel teve o privilégio de conhecer a força do Deus poderoso. Ele sabia que tinha um Deus que era soberano sobre todas as coisas. Um Deus que só a Ele pertence a honra, a glória e louvor e toda adoração. Israel era um povo separado, escolhido por Deus. E eles tinham uma responsabilidade de testemunhar Deus para as outras nações. Testemunhar Deus. E para isso Deus deu os mandamentos. Deus, Ele através dos profetas, Deus sempre orientou o povo dele. E Deus nunca permitiu que o povo dele se apartasse dele para adorar outros deuses. Por isso eles foram colocados lá como a nação única, a nação do Deus poderoso. Mas com o passar do tempo,
Israel foi perdendo a sua identidade, foi perdendo a sua essência. Por quê? Porque eles começaram a tirar os seus olhos do Deus Santo, poderoso, verdadeiro, aquele Deus que tirou eles da terra do Egito com poder e grande glória, mostrou a sua força e seu poder. E depois que ele estava entronizado lá, na terra prometida, e Deus havia avisado para eles: não terá outros deuses diante de mim, não fará nenhuma escultura, não faça como as nações que sacrificam as suas crianças. Eles tinham um mandamento. Mas com o passar do tempo, Israel foi deixando se envolver pelos costumes dos deuses pagãos que foram introduzidos dentro de Israel. Baal, Astarote, os Balaim. E de repente, eles começaram a tirar os olhos de Deus. E começaram a levantar altares, queimar incensos. E aquilo foi mal aos olhos de Deus. E Abacuque, um dos profetas, naquele tempo, viu o que estava acontecendo com o povo estava se desviando, o povo estava se afastando, voltando os seus olhos para os ídolos, voltando à prática do pecado. O povo estava se esfriando. Abacuque, como profeta de Deus, ele sabia que aquilo era mal aos olhos de Deus. E ele conhecia Deus, porque apesar de Deus ser um Deus santo, mas era um Deus de justiça, e ele não ia permitir que Israel continuasse daquele jeito. E ele sabia que Deus já estava começando a ficar irado. E antes que acontecesse algo pior, ele se colocou na brecha como intercessor. Ele viu o que ia acontecer. Ele viu que Deus ia agir. E ele clamou por misericórdia. Ele clamou por misericórdia, dizendo: Senhor, toca nesse povo. Toca na tua obra. E começa novamente a fazer algo no meio deste povo. Em outra palavra, torna a avivar a nossa nação. Torna a avivar essa nação, Senhor. Na tua ira, lembra, Senhor, das tuas misericórdias. Na tua ira, lembra da misericórdia, Senhor. Ele estava pedindo para que Deus novamente viesse despertar aquele povo, pedindo graça e misericórdia. Aviva a tua obra, Senhor, para que a tua obra seja conhecida. Olha bem, ele queria que a obra de Deus fosse conhecida, porque o povo ao redor de Israel sempre conheceu a força de um Deus vivo, sempre conheceu a força de um Deus poderoso, o Deus que opera prodígios, sinais e maravilha. E de repente, as nações iam ver que Israel estava perdendo a sua identidade e voltando o seu coração para outros deuses que não são deuses.
Foi por isso que Abacuque fez esta oração pedindo graça e misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, aviva novamente a tua nação. Faze conhecida. Opera os mesmos prodígios, milagre e maravilha. Deus, mais uma vez, ouviu a intercessão. Porque Abacuque estava preocupadíssimo. Estava preocupado mesmo com o andamento da nação, com o andamento daquele povo, com a atitude daquele povo que tinha se desviado da presença de Deus. E Deus usou de bondade, usou de misericórdia, por causa da intercessão de um homem, de um profeta, que não aceitava, e não aceitou mesmo, que a nação de Israel fosse destruída ou castigada. Olha bem, no Antigo Testamento, Israel era a esposa de Deus. Israel era a esposa de Deus. E Deus disse: você está procurando outros amantes, buscando outro esposo. Isso eu não vou permitir. Voltando para o Novo Testamento. Agora o tratamento é com a igreja. Agora é conosco. Agora é com a igreja que está aqui na face da terra. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Israel é a esposa de Deus. A igreja gentílica é a noiva de Cristo. Está entendendo, irmãos? Eu quero deixar bem claro, irmãos. Olha bem, para que vocês não brinquem com uma coisa séria. Nós temos um adversário. Eu tenho, você tem, a igreja tem. Assim como Israel tinha. Satanás, ele fez de tudo para desviar o povo da presença de Deus. Ele trabalhou, porque queria que Israel se desviasse da presença de Deus. Só que esse inimigo que era o arqui-inimigo de Deus lá no Antigo Testamento, ele também é o nosso inimigo agora na Nova Aliança, no Novo Testamento. E é ele, preste bem atenção, que guerreia contra a igreja do Senhor. Ele que trabalha contra a igreja do Senhor. O sentido dele é parar com a igreja. Levar a igreja à bancarrota, ao esfriamento. Preste bem atenção, irmãos. Preste bem atenção. Ele não é trouxa. Ele é esperto. Ele é astuto. E é com ele que você tem que guerrear. Eu e você. Tudo que ele quer é minar com a força da igreja. É minar com o poder da igreja. O que ele quer é levar a igreja ao esfriamento. Ele quer esfriar a igreja do Senhor. Porque nós sabemos que a igreja do Senhor é uma igreja poderosa. Porque Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso e é Ele que está preparando esta igreja. Está entendendo? Mesmo nós sabemos que Jesus ele está aqui em nosso meio. O diabo também está aqui na terra. E o alvo dele é fazer com que a igreja perca a sua essência. Está entendendo? Perca a sua essência.
Ele quer ver a igreja do Senhor a cada dia se esfriando. E você sabe, irmãos, isso é muito sério. É um perigo muito grande. Porque quando eu estou falando igreja no sentido geral, certo? Eu não estou pregando placa de igreja, porque a igreja do Senhor é uma só. Placa quem colocou foi o homem. A igreja é uma só, tá? É uma só. E olha bem, irmãos, a guerra dele, porque Paulo falou que nós não temos que lutar contra a carne nem com o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo. Ele sabe aonde pegar as pessoas. Ele sabe aonde aniquilar com a nossa fé. Ele sabe onde pegar. E é por isso que a Bíblia fala para nós estarmos sempre vigilantes. Sempre vigilante. Irmãos, olha, se você, eu não fui lá, mas as pessoas contam. Se vocês forem no Inglaterra, País de Gales, até mesmo Estados Unidos, porque Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos foi o berço mesmo do avivamento. País de Gales foi um país que foi chacoalhado por Deus. Deus fez algo tremendo nesse país. Então, o evangelho lá era algo tremendo. As igrejas eram poderosas. Poderosa mesmo. Mas quando entrou nesse século passado, olha bem, a igreja foi deixando se levar, se moldar com o mundo. Quando a gente fala o mundo está entrando na igreja, não é que o mundo entrou aqui, o mundo está entrando na igreja, você. Quando eu deixo as coisas do mundo entrar em mim, quando você deixa as coisas do mundo entrar em você, porque eu e você somos a igreja do Senhor, está entendendo? A gente fala, o mundo está entrando na igreja. Não é que o mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando em mim, está entrando em você. E quando as coisas do mundo, porque é isso que o inimigo quer, ele quer que nós participamos das coisas do mundo. E ele sabe que as coisas do mundo é inimizade contra Deus. E quando as coisas do mundo começam a entrar na nossa vida, ela começa a crescer, e as coisas espirituais vão sendo sufocadas. E as pessoas vão perdendo a visão das coisas de Deus. E começam a se envolver com as coisas do mundo. Está entendendo agora? Começa a ser participante das coisas terrenas. E quanto mais você participa das coisas terrenas, o poder da carne vai tomando conta da sua vida. E quando isso acontece, o Espírito Santo, que foi selado para o dia da redenção, o Espírito Santo que trabalha dentro da igreja, ele não pode agir. Por quê? Porque as coisas do mundo estão tomando lugar naquilo que as coisas eram de Deus. E com isso, o inimigo vai se aproveitando e vai colocando e vai enchendo.
E o Espírito Santo, ele começa a se afastar. Se afastar. Está entendendo agora? É assim que funciona. E a pessoa começa a ficar frio espiritualmente. Começa a perder o desejo pelas coisas de Deus. Começa a perder. As pessoas começam a trocar. Ela não tem muito mais prazer na Bíblia. A palavra de Deus já não é tão importante para ela. Ela vem na igreja, mas parece que a igreja já não é mais tão importante para ela. Vem por vir. Ela vai perdendo o desejo de ler a palavra. A pessoa, ela não tem prazer de orar. E vai trocando, sabe? As coisas do mundo vêm envolvendo ela. E ela começa a tomar prazer. E as coisas de Deus ficam sufocadas. E de repente, está fria. Espiritualmente falando, não. E Jesus falou da igreja de Sardes. Se você ler as cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia, a única igreja que recebeu elogio foi a igreja de Filadélfia. Mas ele conta que lá na igreja de Sardes, a igreja começou a se esfriar. Esfriou de tal maneira. E Jesus mandou uma reprimenda para aquela igreja. Para que ser vigiante e voltasse às primeiras obras. Jesus disse, se vocês não voltarem às primeiras obras, a qualquer hora eu vou visitar vocês. Ele falou, tenham algumas pessoas que estão andando de branco comigo, que não estão se contaminando. Essas pessoas são dignas de louvor. Pastor, como que está a igreja hoje? Irmãos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A igreja hoje era para estar explodindo de glórias, de maravilhas. O mundo tinha que ver uma igreja diferente. Uma igreja diferente. Mas infelizmente, muitas vezes, a igreja tem sido alvo de crítica, de tantas outras coisas que falam. Porque onde tem o poder de Deus, as maravilhas de Deus, irmãos, é diferente. É diferente. As pessoas vá e veja Deus. Deus está naquele lugar. Deus está presente. E é isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas, muitas igrejas, principalmente lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, fecharam porta. Igrejas que eram mega igrejas, fecharam as portas. Sério. Às vezes você pode falar, mas isso acontece. Tem igreja lá que tem a placa, precisa-se de pastor. Precisa. Por quê? Porque as pessoas não querem mais compromisso com Deus. Deixou o materialismo entrar dentro da vida deles. Eles estão voltados mais para o materialismo, para as coisas do mundo. Eles não têm mais prazer de estar na igreja. Isso chama esfriamento. Tanto na Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales, já não são mais as igrejas como era. Só que tem uma coisa, irmãos.
Só que tem uma coisa, isso é responsabilidade de cada líder. Está entendendo? Cada líder que está a igreja sob o seu comando, ele tem que conhecer a igreja do Senhor. Ele tem que ter essa percepção. Quando a igreja não está caminhando segundo a palavra de Deus, segundo a direção de Deus. Está entendendo? Olha bem, Abacuque era o profeta naquela época. A responsabilidade era dele como profeta interceder. E ele fez isso. Então, irmãos, cada líder tem essa responsabilidade. Tem igreja hoje que não crê mais no batismo com o Espírito Santo, não crê mais nos dons espirituais, não crê na cura divina. Igreja, certo? Fora da palavra de Deus. Gente, preste bem atenção. O Espírito Santo é Ele que comanda a igreja do Senhor. Ele está preparando a igreja. Quando Ele deixa de agir, quando Ele deixa de mover, de trabalhar, então acontece o seguinte: Satanás, que não é trouxa, não é bobo, ele está vendo, ele sabe a igreja, ele sabe a igreja que ora, ele sabe a igreja que busca, ele sabe a igreja que prega fielmente a palavra. Porque a palavra de Deus, irmão, tem que ser pregada na sua essência. Eu não posso mudar nada do que está aqui. Porque Jesus falou: se você tirar uma palavra que está nesse livro, eu vou tirar a sua parte de entrar na glória, na cidade santa. Então, olha bem. Eu vou falar de mim. Porque Jesus, Ele vai cobrar de cada um. Vai mesmo. Porque uma vez eu vi um pastor, um renomado, falou, sabe por que tem tanta confusão nas igrejas? Por causa dos líderes. Por causa do líder. Porque aqui na minha igreja você não pode dar glória a Deus. Aqui na minha igreja você tem que usar véu, senão não... Aqui na minha igreja você não pode cortar cabelo, não pode rapar perna. Líderes. Eles colocam um jugo pesado em cima das pessoas. E as pessoas têm que obedecer. Está entendendo? Eles colocam lá aqui na minha igreja assim. Que igreja é minha igreja, irmão? Homem nenhum tem igreja, a igreja é do Senhor. Jesus disse: a minha igreja, as portas do inferno vão prevalecer contra a minha igreja. O grande problema hoje, irmãos, e está aí essa guerra, e Satanás tem aproveitado disso. Aqui não pode isso, não pode aquilo. Eu tenho a Bíblia como regra de fé. Eu sei onde pode e onde não pode. Você tem a Bíblia, a palavra de fé. Você sabe até onde você pode ir e não pode. E eu tenho que pregar a verdade, irmãos. Eu não posso esconder a verdade. Eu não posso negar o poder de Deus. Como é que eu vou negar o poder de Deus para a igreja? Porque se eu negar o poder de Deus para a igreja, o que acontece? Fica uma igreja sem poder. Uma igreja sem vida. Porque o Espírito Santo não atua, não age. E é por isso que vem o esfriamento, vem o comodismo. E você sabe que essas coisas geram inferno. Começa a se esfriar, vem o comodismo e começa a cheirar inferno.
Agora eu pergunto para você, olha bem. Qual que tem que ser a minha atitude? Vou deixar correr sordo? Tá bom? Para agradar homens? Não. Não e não. Certo? A questão do avivamento não é questão do Brasil, é questão pessoal. Questão pessoal. Está entendendo? Ou não entendeu? É minha e tua. Você só é frio se você quiser. Eu sou frio se eu quiser. Agora você tem que ter esse discernimento. Quando Jesus falou, volte às práticas das boas obras, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Irmãos, de uma coisa eu dou graças a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque durante esses 30 e poucos anos que eu estou no Evangelho, eu nunca me esfriei, irmão. Nunca. Nunca me esfriei, irmão. Não. Porque não é qualquer coisa que me faz esfriar. Tem pessoas que, tem um problema, vi um probleminha na igreja, não vou mais na igreja. Irmãos, aonde você vai achar a igreja perfeita? Se você achar uma igreja perfeita, não entra nela não, senão você vai estragar ela. A igreja sou eu. É você. Você que tem que ser perfeito. Você tem que buscar perfeição. Você tem que buscar em Deus. Você não pode aceitar. Você está entendendo? Esse negócio, mas olha, irmãos, às vezes eu já vi pessoas, mas no futuro era uma bênção, no futuro Deus me usava, no futuro. E por que agora no presente Deus não faz o mesmo? Será que foi Deus que se interessou por você, pelas pessoas? Não. Deus quer que você mantenha avivado, com a chama viva dentro de você. Que você vive a prática da palavra de Deus, vivendo em obediência à palavra de Deus. Certo? Que quando você está vivendo a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. E eu digo para você, irmãos, olha bem, preste bem atenção. Avivamento é coisa contínua. Avivamento não é coisa momentânea. Avivamento não é emocionalismo. É estar hoje aqui, eu pulando, gritando, dando glória a Deus, aleluia, eu estou avivado. Quando chega a quarta-feira, eu estou mal, sei lá, pai, sei o que acontece comigo. Então você não está avivado? Você não está avivado? Avivamento é contínuo. É contínuo. Eu tenho que estar hoje, depois da manhã, todos os dias. Todos os dias. Certo? E a partir desse momento que você e eu, preste bem atenção. Porque o inimigo, isso é lógico, ele joga sujo. Mas ele joga sujo porque é bobo. É verdade, irmãos. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você tem uma vida de obediência a Deus. Você leva a Deus a sério. Você leva a Deus a sério em tudo, na oração, na palavra, em tudo. Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, todos os dias. Pode ter a certeza, irmão, que o inimigo não vai ter lugar na sua vida para ficar colocando coisas do mundo, colocando coisas que levam você ao esfriamento. Não e não. E é por isso que nessa noite, irmãos, eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você, você tem que ser uma pessoa avivada. Você tem que ser uma pessoa avivada. Avivada mesmo. Não dê lugar à frieza espiritual. Não dê lugar ao comodismo. Não deixe o pecado entrar na sua vida, não. Não deixa.
Por quê? Porque você tem um Deus poderoso, um Deus que te ama. Você tem um Deus que preparou algo tremendo para você. Deus quer contar com você, não somente lá na glória, mas enquanto você estiver aqui na face da terra, você pode ser uma tocha viva. Você tem que ser um instrumento na mão de Deus. Deus quer te usar poderosamente, mas você tem que manter avivado. Está entendendo? Às vezes você não entende porque... mas o pastor está... Eu não estou forçando a barra de ninguém, não, irmãos. Quando eu falo, irmãos, vamos buscar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, vamos dar liberdade ao Espírito Santo, é para que o Espírito Santo te enche. O meu desejo é que você saia daqui hoje renovado, fortalecido. E que você possa viver essa palavra. Está entendendo? Sabe o que é viver a palavra? É viver em obediência. O que foi que o salmista disse? A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Vou repetir de novo. A tua palavra, esta palavra, escondi no meu coração para não pecar contra ti. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho a palavra no meu coração, não tem lugar para o pecado. Quando eu vivo em obediência à palavra de Deus, o pecado não tem domínio sobre mim. Está entendendo? É isso. E o inimigo, o que ele mais quer é que você não viva a palavra de Deus. Que você não obedeça a palavra de Deus. E se você não colocar em prática a palavra de Deus, automaticamente as coisas do mundo vão começar a entrar dentro de você. Vão começar a tomar conta, vão começar a te envolver. E de repente, você está frio, gelado. Eu sei que as pessoas perguntam, pastor, mas tem na Bíblia igreja tradicional e pentecostal? Não tem. Na Bíblia não tem, nem tradicional. Pentecostal nós falamos porque nós acreditamos no poder do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. Você sabe muito bem que as igrejas tradicionais não aceitam isso aí. Não aceitam o batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em outras línguas. Você não pode dar glória a Deus. Se aparecer um endemoniado, leva para o manicômio. Não crê na cura divina. Bom, isso aqui tudo é bíblico. É bíblico. É a palavra de Deus. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só. Eu disse que a maior confusão que tem aqui é por causa dos líderes. Mas bem-aventurado é a igreja que não perdeu a visão, que não perde a essência do evangelho completo, o evangelho pleno. Está entendendo? Aí você pergunta, mas por que Jesus não toma atitude? A atitude que ele toma é essa palavra, é o que eu estou fazendo aqui. Está mandando pregar. Está mandando pregar a palavra. A fé vem através de ouvir a palavra. A obediência vem através de você ouvir a palavra. Está entendendo? Olha bem, irmãos. Preste bem atenção.
Deus vai vir buscar uma igreja santa, pura, sem defeito, sem mancha. Deus vai vir buscar uma igreja poderosa. Jesus não vai vir buscar uma igreja derrotada, não. Fracassada, não. É a igreja que vai subir a uma igreja viva e ativa e poderosa. Você é a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E de uma coisa você pode ter a certeza, irmãos. Eu não perdi a visão e nem vou perder. Se alguém quiser continuar frio espiritualmente, é problema seu. Se você quiser continuar tomando prazer pelas coisas do mundo, vivendo uma vida errada, problema seu. Certo? Problema seu. A minha função é esta: de alertar a igreja, preparar a igreja, manter a igreja viva e ativa, através da palavra, através da obediência. Você é uma pessoa avivada? Olha bem o que eu disse, não é um culto. Avivamento é contínuo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, domingo. 7 dias da semana. Os 30 dias do mês. Os 12 meses do ano. Tem que estar avivado. Você tem que estar avivado. Eu sei que muitos daqui, que estão aqui nessa noite, têm travado uma guerra muito grande. Não sei quem estava aqui domingo, ouviu que o Luiz pregou sobre a carne, a obra da carne e do Espírito. Uma guerra dentro de você, né? Então uma guerra, uma luta da carne contra o Espírito. O Espírito te leva para cima e a carne te leva para baixo. O Espírito te leva mais na presença de Deus. A carne te leva mais perto do inferno. Está entendendo? Isso é sério, igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. E a notifica no meio dos anos. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor que está aqui na face da terra. Ela foi colocada como luz e sal da terra. Ela tem que brilhar. Ela tem que brilhar. Está entendendo? Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Temos que brilhar, irmãos. Para isso a igreja foi colocada aqui na terra. Nós não podemos cair no mesmo erro. Porque apesar de tudo, apesar de Deus ter levantado os profetas, mas o povo sempre voltava à rebelião contra Deus. A coisa foi tão séria, certo? Que quando Jesus veio, Israel não conheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Israel, ela fracassou. Israel fracassou no sentido de mostrar Deus àquelas nações, de mostrar Deus ao mundo, mostrar o poder e a glória de Deus. Ela fracassou. Depois você vai ler as histórias. Fracassou. Ao ponto que quando Jesus veio, Israel estava desviado. Não reconheceu o tempo da visitação. Agora, nós, como igreja do Senhor, será que vamos cair no mesmo erro que caiu Israel? Não soube representar Deus. Nós vamos cair no mesmo erro? Não. Não e não. Está entendendo? A igreja tem um papel
A igreja tem um papel de representar Jesus para esse mundo perdido, esse mundo de trevas, o mundo que está se apodrecendo no pecado. A igreja não pode ficar presa em quatro paredes. A igreja tem que brilhar, irmãos. Eu disse, vou tornar a repetir, para que você saia daqui hoje, sabe, com uma mentalidade renovada. O adversário, o nosso inimigo, quer nos parar. Ele quer frear a minha, a tua caminhada. Está entendendo? Ele faz de tudo para impedir que eu e você fôssemos pessoas vitoriosas e abençoadas. Porque ele não quer que através de mim e de você as pessoas conheçam a glória do nosso Salvador. Está entendendo agora? Está entendendo? Mas você vai tomar uma atitude forte. Vai sair daqui hoje com uma mentalidade renovada, dizendo não e não. Na minha vida, frieza não. Na minha vida, comodismo não. Eu vou ser luz do mundo, eu vou ser o sal da terra. Eu vou ser uma tocha viva. Eu vou representar bem a igreja do Senhor aqui na face da terra. Na minha vida, o pecado não vai ter domínio. E ninguém vai me parar. E diga para o diabo, diabo, se você estava pensando em me parar, colocando todos esses problemas, essas barreiras, você está enganado, diabo. Porque a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser um crente diferente. Eu não vou mais ficar olhando para os lados, para os probleminhas, para aquelas coisas que você tenta colocar no nosso coração, porque é assim que o diabo faz, fica colocando aquelas picuinhas na nossa cabeça. Eu não vou mais na igreja, eu não vou orar, mas Deus, se eu não me respondeu a minha oração, eu não vou mais para a igreja, eu não vou orar. Mas para com isso! Nós cantamos, se Deus fizer, é Deus, se não fizer, é Deus, mas isso às vezes não funciona na nossa vida, na vida de muitas pessoas. Se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, não vou mais na igreja. Eu não vou servir mais a Deus. Para com isso. Deus fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. A mesma coisa. Está entendendo? Eu sirvo a Deus não por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é. Porque Jesus é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é Senhor dos céus e da terra. Foi Ele que me salvou. Foi Ele que me libertou. Ele me resgatou do mundo de trevas e de pecado. Escreveu meu nome no livro da vida. Hoje eu faço parte da família de Deus. Hoje eu ando por um caminho de luz. Eu tenho algo preparado lá no céu. Porque, irmãos, prestem bem atenção. Não é por aquilo que você tem que você vai para o céu. Por aquilo que você é. Você é a luz do mundo, sal da terra? Hein? Você serve a Deus por aquilo que Ele te dá ou por aquilo que Ele é? Mude de mentalidade. Aviva, Senhor, a tua obra. E a minha oração constante, irmão, na presença de Deus é esta. Senhor, mantenha esta obra avivada. Eu disse, e vou tornar a repetir, a responsabilidade é de cada líder de manter a igreja avivada. Eu não vou esperar para fulano, ciclano, não. Tem que começar de mim. Certo? Começar de mim. E eu quero, já falei para Jesus, enquanto eu for pastor aqui, eu quero manter essa igreja avivada. Aqui não, frieza não, comodismo não. Eu disse que Deus já começando a chacoalhar, Ele vai chacoalhar mesmo. Ou Ele é Deus ou não é. Jesus, a igreja é tua ou não é?
Amém, irmãos? Eu não imito ninguém não, irmãos. Eu não imito ninguém não. Eu recebo de Deus e prazo para vocês. Amém? Glória a Deus. Você está avivado? Ah, pastor, eu tô, né? Quando você fala porque você... Tô meio a meio não. Tem que estar avivado. Eu disse para você, vou tornar a repetir. Olha para o seu inimigo. Não deixa ele rir de você, não. Não deixa ele falar, você é um coitadinho. É um crentinho fraco. Não fala, não. Você fala para o diabo, diabo, aqui tem café no bolo, diabo. Se você está pensando que eu vou ceder os seus caprichos, a sua vontade, você está enganado. Porque eu fui na igreja ontem, ouvi a palavra de Deus, e agora recebi o renovo, eu estou cuspindo fogo, e a partir de hoje você vai ver um crente diferente, diabo. Você não vai me parar, não. Você não vai me parar, porque é com ele que você tem que falar. É com ele que você tem que lutar, certo? E não deixe ele agir na sua vida, não. Não deixa não, irmãos. Lembra que Deus te deu poder e graça. Você tem o Espírito Santo para te conduzir. Você tem o Espírito Santo para te orientar. O Espírito Santo para te capacitar, para te encher todos os dias. O Espírito Santo está aqui para isso. Para não deixar você se esfriar na fé. Ele é o poder da nossa vida, irmão. Entenda. Diga ao fraco, eu sou forte. Você tem que dizer, eu sou forte. A partir de hoje começa a mudar a sua maneira de pensar, de falar. Porque o diabo está ouvindo. Quando você fala, não posso, não consigo, estou fraco, estou frio. Aí o diabo fala, isso mesmo, isso mesmo. Fique de pé.